Olá, seja bem-vindo ao curso Maiores Inimigos do Namoro. Eu sou o Júnior Meireles e esta é a segunda parte da quarta aula do nosso curso. É muito importante que você assista a primeira parte dessa aula, porque nela eu falo sobre o inimigo que nós estamos tratando. Estou falando sobre o problema da falta de diálogo. E lá eu conto a história da Nicole e do Douglas e como a falta de diálogo, como este inimigo poderoso destruiu o relacionamento deles. Para você assistir essa aula, basta você clicar no card que vai aparecer aqui em cima. E visitando a descrição desse vídeo, você pode assistir todas as aulas anteriores do nosso curso. Nesta próxima quarta-feira, eu vou publicar a terceira parte desta aula, onde eu vou falar sobre como vencer este inimigo. É muito importante que você também assista essa aula que vai ao ar na quarta-feira. Você pode dar uma olhada na descrição desse vídeo, porque é possível que enquanto você está assistindo, esta aula já esteja disponível. Para você não perder nada desse curso, basta você se inscrever no nosso canal. Você também pode entrar no nosso grupo do Telegram, onde os links das aulas são divulgados sempre que elas forem publicadas. Assim você não perde nada. Você também pode deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa muito aprender sobre a importância do diálogo. A primeira coisa que você precisa saber é que o diálogo é um dos pilares do relacionamento. Sem o diálogo, o casal não se conhece como deveria, não consegue tratar os problemas que surgem de maneira adequada, não conseguem prevenir os problemas, não se preparam para o futuro e, olha, não se conectam. O diálogo é o que faz nos conectar à pessoa com quem a gente está se relacionando, faz a gente se conhecer, ir aperfeiçoando o relacionamento e faz com que o relacionamento cresça, amadureça e prospere. Sem diálogo não tem jeito, o relacionamento não vai para frente. Por isso é muito importante que o casal esteja disposto a aprender a fazer com que o diálogo seja uma realidade no relacionamento que eles estão construindo. Em segundo lugar, você precisa saber que é comum que uma das pessoas do casal tenha um pouco mais de dificuldade para dialogar, esteja um pouco menos aberta para o diálogo. E isso pode acontecer devido à cultura familiar em que uma pessoa foi criada. Muitas pessoas foram criadas numa família que tinha o costume de sentar à mesa para poder conversar, reunir na sala, que gostavam de ficar juntas e de conversar. Outras pessoas foram criadas em famílias em que cada um ficava no seu quarto, as pessoas não se reuniam para poder almoçar, e isso contribui para que uma pessoa esteja mais aberta ao diálogo e para que outra pessoa não esteja tão aberta assim para o diálogo. Além disso, é possível que uma das pessoas seja um pouco tímida, que ela tenha um bloqueio para puxar assunto, ou que ela seja um pouco desatenta e não perceba que falta ela puxar assunto no relacionamento para que o casal tenha um bom diálogo. Afinal, o outro faz isso, o outro puxa assunto, mas ela ainda não percebeu. Ela está um pouco desatenta para perceber que falta ela também ter iniciativa e puxar assunto para que o diálogo continue crescendo no meio do relacionamento. Nem todo mundo é espontâneo, articulado, está sempre preparado para poder puxar um assunto, para poder conversar. Algumas vezes a pessoa tem um pouco mais de dificuldade mesmo. E isso é normal, afinal nós estamos falando de um casal composto por pessoas que foram criadas em ambientes diferentes, fizeram parte de culturas familiares diferentes, tiveram experiências de vida diferentes e são diferentes. Portanto, é natural que exista em um relacionamento alguém que tenha mais facilidade para conversar e ao mesmo tempo uma pessoa que não tenha tanta facilidade assim. É importante que você entenda que até certo ponto isso é natural. Agora, em terceiro lugar, você precisa saber que mesmo a pessoa que tem dificuldade para poder puxar assunto e para poder conversar, ela precisa estar pronta para conversar e precisa estar disposta para conversar quando o outro puxa assunto. Então, mesmo que ela tenha um pouquinho de dificuldade, que ela tenha bloqueio para poder puxar assunto, ela precisa estar disposta a conversar quando o parceiro ou a parceira introduz um assunto, chama a atenção dela para conversar sobre algo. Não dá para a pessoa viver justificando que não conversa porque é tímida, que não conversa porque tem um bloqueio. Ela precisa se abrir para o diálogo quando o parceiro a convida para conversar. Em quarto lugar, você precisa entender que existem momentos no relacionamento em que o diálogo fica um pouco mais escasso. É natural que no início do relacionamento os dois queiram falar sobre tudo, tenham milhares de coisas para poder conversar, queiram se conectar um ao outro, a pessoa queira que o outro a conheça e ela deseje muito conhecer o outro. Isso é muito natural. E existem alguns momentos do relacionamento, quando passa essa euforia do primeiro amor, do momento em que vocês se encontraram, é natural que o diálogo fique um pouquinho mais escasso.
Não pode acabar. Em hipótese alguma, vocês não podem perder o desejo de conversar. Vocês não podem perder o diálogo no relacionamento de vocês. Mas é natural que ele dê uma esfriada, que ele não seja como nos primeiros dias. Então é importante que você nunca espere que as coisas vão ser sempre do mesmo jeito que foram nos primeiros dias. Mas você também não pode permitir que elas deixem de existir. Em quinto lugar, é muito importante que você saiba que o diálogo entre o casal vai se aperfeiçoando com o tempo. À medida em que o casal vai se relacionando, vai se conhecendo, o diálogo fica ainda mais prazeroso, o casal se conecta mais, o casal está ali ligado na mesma sintonia, falando a mesma língua, conhecendo o que o outro gosta de conversar, conhecendo o que o outro não gosta de conversar, e aí o diálogo vai prosperando, o casal vai crescendo, vai se conhecendo cada vez mais, se preparando para o futuro, os problemas vão sendo resolvidos mais facilmente, eles conseguem prevenir problemas, e aí é só alegria, né? O casal pode comemorar porque eles atingiram um ponto positivo no diálogo do relacionamento deles. Mas até que isso aconteça, leva tempo, é preciso que o casal esteja disposto a conversar, a aprender a conversar, a entender a língua do outro, a linguagem do outro, a maneira do outro se expressar, e isso exige esforço, renúncia e disposição. Sem isso, não tem jeito de chegar a esse nível de diálogo tão bom, tão harmônico e tão feliz para o relacionamento. Então são essas coisas que você precisa saber sobre diálogo no relacionamento. Agora, eu preciso te dizer quando é que a falta de diálogo, o inimigo do diálogo, pode ser um sinal que o relacionamento não vai dar certo. A falta de diálogo pode ser um sinal quando o casal ou um dos envolvidos, mesmo percebendo que o relacionamento está sofrendo por causa da falta de diálogo, não está disposto a mudar a situação. Sabe, você já percebeu que o relacionamento está sofrendo com este inimigo, que a falta de diálogo está prejudicando vocês. Mas nem você nem o outro tem disposição para mudar isso, vocês não querem. Vocês não estão nem aí na verdade, vocês vão tentando preencher esse vazio do diálogo com mais intimidade física, com passeios que vocês precisam conversar menos, enfim. Vocês vão tentando preencher essa lacuna com outras coisas porque vocês não têm disposição para melhorar o diálogo no relacionamento de vocês. Ou quando no caso o outro não tem essa disposição. Você fala com ele que precisa melhorar, você insiste, você cobra, vocês chegam até a discutir por causa da falta de diálogo, mas ele ou ela não tem nenhuma disposição para melhorar. Quando isso acontece, é um sinal de que o relacionamento não vai dar certo. Em segundo lugar, a falta de diálogo pode ser um sinal de que o relacionamento não vai dar certo quando não há interesse de uma das partes ou até mesmo do casal em conversar. Quando alguém não se interessa em puxar assunto com você, em conversar com você, quando ela não se sente bem conversando com você, ao ponto de puxar assunto, de querer ouvir sobre o seu dia, de querer ouvir sobre a sua história, é sinal de que essa pessoa não se interessa por você. Quando uma pessoa se interessa pela outra, ela quer saber tudo sobre ela quer saber como foi o dia, ela quer saber se ela ficou triste em determinado momento do dia, o que ela pode fazer para alegrar ela, enfim, elas querem conversar, elas querem ter diálogo, elas querem se conectar uma à outra. E a ausência disso é sinal de desinteresse, e o desinteresse é sinal de que o relacionamento não vai dar certo. Em terceiro lugar, a falta de diálogo é sinal de que o relacionamento não vai dar certo quando o casal sente que não tem assunto para conversar. Como você pode sentir que não tem assunto para conversar com a pessoa que você ama, com a pessoa que você quer viver a vida toda, com a pessoa que você quer passar todos os seus dias ao lado dela? Como isso pode ser possível? Bom, ou você não ama, ou você não quer passar todos os dias da sua vida do lado dela, você só quer curtir o momento, ou tem algo muito errado acontecendo com vocês. Porque quem ama tem assunto para conversar com o outro. Quem quer passar a vida ao lado da pessoa que está ao seu lado hoje, que a pessoa com quem se relaciona, tem assunto para conversar. É loucura não ter assunto para conversar. Eu quero saber o que a minha esposa viveu durante o dia dela, eu quero saber os pontos positivos, os pontos negativos, se ela se entristeceu, o que eu posso fazer para alegrá-la. Quando um homem ouve a sua mulher e quando a mulher ouve o homem que está ao lado dela, é sinal de amor, é sinal de que a pessoa se importa com a outra, é sinal de que a pessoa quer ver a outra bem e, se preciso for, ela está disposta a ouvir sobre as dificuldades dela durante o dia, sobre o que ela passou e está disposta a ajudar também para que o dia dela melhore um pouco. Por isso, a falta de assunto, sentir que não tem assunto para conversar é um grave sinal de que esse relacionamento não vai dar certo.
Em quarto lugar, um sinal de que o relacionamento não vai dar certo por causa da falta do diálogo é quando vocês não conversam sobre sonhos para o futuro. Sabe, além de não conversar sobre nada, de evitar o diálogo, de sentir que vocês não têm assunto para conversar, de ninguém ter iniciativa para puxar assunto, quando um casal não conversa sobre o futuro, não compartilha sonhos, não constrói um futuro junto, fazendo planos juntos, esse casal está demonstrando que eles estão ali só para o momento, que eles não têm planos para o futuro ao lado um do outro. Porque quem tem planos para o futuro, inclui o outro nos seus planos, compartilha os seus planos. A pessoa quer muito que o outro saiba o que ela vai fazer daqui a 5, 10, 15 anos e quer dizer para ela assim, olha, eu me vejo ao seu lado fazendo isso, eu me vejo ao seu lado com os nossos filhos vivendo isso. Olha, quando isso não existe, também é um sinal de que o relacionamento não vai dar certo. Em quinto lugar, outro sinal importante que você deve perceber é quando vocês tentam conversar, mas toda conversa termina em briga. Isso demonstra profunda incompatibilidade entre o casal. Afinal, não existe compatibilidade nem para conversar, nem para trocar uma ideia sobre as coisas mais bobas. Todas as vezes que eles tentam conversar, todas as vezes que eles tentam falar sobre algo, terminam brigando. E se isso acontece com você, abra bem o seu olho, porque isso pode ser um sinal de que seu relacionamento não vai dar certo, que não adianta você investir, você tentar, afinal vocês não falam a mesma língua, vocês não se conectam através do diálogo, e todas as vezes que vocês tentam, todas as vezes que vocês vão dar iniciativa para o diálogo, não termina nada bem. Por isso é muito importante estar atento a este sinal também. O sexto sinal é quando vocês não conseguem tratar um problema sem brigar. No sinal anterior eu falei que quando o casal tenta conversar, eles acabam brigando. Toda tentativa de promover o diálogo termina em briga. Agora eu estou falando sobre quando vocês vão tentar resolver um problema e ao invés de resolver, vocês criam um problema ainda muito maior quando vocês tentam conversar. Se isso acontece, é um sinal de que esse relacionamento não vai dar certo. Afinal, para que um relacionamento dê certo, é muito importante que o casal esteja disposto a conversar, que o casal aprenda a conversar para que eles tratem os problemas. Se eles não souberem tratar problemas conversando no namoro, eles dificilmente vão saber tratar problemas conversando no casamento. No namoro, quando você não consegue resolver um problema, sabe o que acontece? Você vai para sua casa e o outro vai para a casa dele. E quando vocês estiverem casados e tiverem que resolver um problema conversando e vocês não conseguirem resolver, aliás, o problema ficar ainda maior, o que vocês vão fazer? Ele vai dormir na cama e ela vai dormir no sofá? Ou ela vai dormir na cama e ele vai dormir no sofá? Você vai para a casa da sua mãe, você vai para a casa do seu pai porque vocês não conseguiram conversar? Percebe como tudo isso pode refletir no casamento? É muito importante que a gente esteja atento aos sinais de que o namoro não vai dar certo para que a gente possa terminar um namoro que está dando sinais de que não vai dar certo, para não precisar terminar um casamento por causa dos sinais que já eram dados no namoro. Em sétimo e último lugar, um sinal de que o relacionamento não vai dar certo é quando o casal tem assuntos muito diferentes e eles sentem que eles são tão incompatíveis naquilo que eles gostam de conversar que nem vale a pena dar iniciativa para o diálogo. Nesse ponto, deixa eu te contar a história de uma moça que veio me procurar para poder pedir minha bênção para namorar um rapaz da igreja. Gente, eles eram muito diferentes. Muito, mas muito diferentes. E ela veio conversar comigo. E eu sabia que aquela moça era super inteligente, muito culta, e que aquele cara era totalmente o oposto dela. Os assuntos dele eram os assuntos mais viajados do mundo. Eu disse para ela, olha, eu acho que você deveria considerar um pouco mais antes de dar início a esse relacionamento. Mas ela estava certa do que ela queria, pediu minha bênção. Eu falei, tá, eu dou minha bênção desde que eu possa acompanhar vocês para saber se está tudo certo, se vocês estão conseguindo se encaixar, se vocês precisam de ajudas. Ela aceitou. Não demorou uma semana para ela me procurar desesperada. Sabe o que ela veio falar? Meu Deus, eu comecei a namorar com uma pessoa que tem os assuntos mais infantis do mundo. Eu estava conversando com ele outro dia sobre assuntos científicos, coisas que são importantes para mim, do meu estudo, daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu estou investindo na minha vida. E sabe o que ele veio me perguntar durante a conversa? Ele me interrompeu para perguntar se soltar pum durante o culto era pecado. Eu ri, eu tive que rir porque eu sabia que eles eram opostos, que eles eram muito diferentes e que isso ia causar problema quando eles fossem conversar. E aí, muitas vezes, o casal embarca num relacionamento com uma pessoa que tem uma cosmovisão de mundo muito diferente da dele, que está vivendo em outra galáxia, e os dois vão tentar fazer esse relacionamento dar certo, e eles acabam não conseguindo fazer com que os assuntos sejam interessantes para os dois. Um está querendo conversar sobre assuntos científicos e o outro está querendo saber se soltar pum na hora do culto é pecado.
Pode parecer bobagem para você, mas encontrar alguém que você curta conversar, que você goste de conversar sobre as mais variadas coisas e que aquela pessoa corresponda a conversar com você, se interesse pelo seu assunto e não venha com uma presepada dessa, com uma tremenda infantilidade dessa, interrompendo você enquanto você está falando, é muito importante. Talvez para aquele cara encontrar alguém que respondesse para ele se soltar pum ou não na igreja fosse importante também, mas ele deveria namorar alguém que gostasse desse tipo de assunto. E ela, consequentemente, deveria namorar um cara que gostasse de falar sobre assuntos científicos para que o assunto fosse tão empolgante para os dois ao ponto de que ninguém interrompesse o outro com uma conversa esdrúxula como essa, não é mesmo? Então estão aí, eu te disse 7 sinais que podem mostrar que a falta de diálogo, que o inimigo da falta de diálogo pode ser um sinal de que o seu relacionamento não vai dar certo. É importante que você avalie esses sinais, que você pense se é o caso do seu relacionamento ou não. Eu também te falei que é natural que em alguns relacionamentos exista uma pessoa mais espontânea para conversar e a outra não seja tão espontânea assim. Eu disse que é importante que um esteja disposto a puxar assunto e que quando ele puxa assunto, mesmo as pessoas não tão espontâneas devem se abrir por diálogo. Se esse é o seu caso, se você puxa assunto e o outro, mesmo tendo bloqueio, mesmo sendo um pouco tímido, acaba conversando, bom, esses inimigos não têm nada a ver com o seu relacionamento. Mas quando vocês estão sem nenhum diálogo, quando mesmo você tentando puxar assunto, a coisa não flui, o outro não conversa, ou quando vocês falam em línguas totalmente diferentes, pode ser sinal, e um sinal claro, de que o relacionamento de vocês não vai dar certo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Espero que você esteja disposto a assistir o próximo vídeo, a terceira parte dessa aula, que vai ao ar na quarta-feira, onde eu vou falar sobre como vencer esse inimigo. Portanto, se este não é um sinal de que seu relacionamento não vai dar certo, é muito importante que você assista o próximo vídeo para saber como vencer este inimigo. Agora, se este é um sinal de que o seu relacionamento não vai dar certo, mesmo se eu te falasse 1000 coisas para você vencer esse inimigo, nenhuma das coisas seria suficiente, porque está muito claro que vocês são diferentes ao ponto de não conseguirem se conectar por meio do diálogo. Pense com carinho em tudo que você ouviu e descubra se o seu relacionamento tem o potencial para dar certo ou se ele não tem potencial para dar certo. Fique sabendo que é muito melhor você terminar o namoro, sofrer o término do namoro, do que amargar o fim de um casamento, do que sofrer com o divórcio. Espero que você esteja sendo edificado. Se você está sendo edificado, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu te encontro na nossa próxima aula na quarta-feira. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço.